Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Planety foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a par da minha experiência pessoal e de alguns convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estares desse lado, deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Esta semana quero falar-vos, agora no fecho do ano, quero deixar-vos assim um tema que já queria abordar há algum tempo, que é um tema que me é particularmente querido, porque gosto bastante de estudar, que é a dieta mediterrânica. Então, a dieta mediterrânica não é apenas e só uma dieta do ponto de vista alimentar, portanto, não se resume àquilo que nós comemos. É uma dieta que foi sendo observada, foi sendo analisada pela ciência moderna e percebeu-se que efetivamente o aporte de antioxidantes que esta dieta nos dá justifica, de certa forma, a saúde dos povos que a adotam, nomeadamente os povos da bacia do Mediterrâneo, Portugal, Espanha, Itália, Grécia. Então, esta dieta tem vindo a ser estudada e percebeu-se que, como vos dizia inicialmente, não se prende apenas com aquilo que nós comemos. Do ponto de vista alimentar, é importante referir, ela assenta em são 8 pilares. Eu vou falando deles, não sei, não há uma ordem certa ou errada para os dizer, mas assenta numa série de pilares, nomeadamente, o primeiro dos quais, aquele que eu me lembro sempre de início, é a importância da escolha de alimentos locais e de alimentos de época. Eu já vos falei isso no programa da sazonalidade, no episódio da sazonalidade, está lá atrás, podem consultar, e no fundo é isso que vos expliquei naquele episódio. Portanto, é fundamental que nós identifiquemos quais são os produtos de época, nomeadamente frutas e legumes, e que consigamos consumir o máximo de produtos de época e de produtos locais. É importante consumir os produtos locais, porquê? Do ponto de vista da sustentabilidade, é importante que os possamos consumir, porque isso vai diminuir imenso a pegada ecológica. Mas depois também, não menos importante, é fundamental que consumamos alimentos de época e alimentos locais, porque no transporte, dependendo das condições em que os alimentos são transportados, mais uma vez estamos aqui sempre a falar de frutas e legumes, portanto os produtos que vêm da terra, sabemos que há micronutrientes que se vão perdendo, há minerais que se vão perdendo, há água que está contida nos alimentos que se vai perdendo, portanto vai havendo uma degradação dos alimentos ao longo do percurso e, portanto, quanto mais próximo da fonte nós consumirmos o alimento, melhor. De resto, a dieta mediterrânica preconizava também que nós devíamos consumir aquilo que produzimos, portanto, lembrar-nos que a agricultura de subsistência era uma agricultura patente nestes povos e as pessoas nestas regiões do globo e noutras também, mas nestas em particular, produziam os próprios alimentos e hoje ainda temos muitas famílias que ainda têm uma agricultura de subsistência e nesse sentido é muito importante nós percebermos que é fundamental nós produzirmos o nosso próprio alimento e sabermos de onde é que ele provém, sabermos a qualidade e a segurança do alimento que estamos a consumir e consumi-lo, mais uma vez, da fonte, portanto, o mais próximo possível da fonte. Depois, outro dos pilares da dieta mediterrânica é a valorização da gastronomia saudável, daquilo que são os pratos típicos da nossa cozinha. E os pratos típicos da nossa cozinha não são, contrariamente àquilo que
que hoje em dia se passa muito nos meios de comunicação, nas plataformas de comunicação, passa-se um bocadinho a ideia de que a cozinha tradicional, que é uma cozinha muito cheia de gordura, muito nociva do ponto de vista principalmente cardiovascular. Não é verdade. Portanto, os nossos pratos típicos são pratos saudáveis. São pratos saudáveis porque têm uma grande quantidade de hidratos de carbono, de frutas e vegetais, e frutas e legumes, e são confeccionados de forma saudável, são confeccionados com pequenas quantidades de proteína. Os pratos tradicionais, hoje em dia, que infelizmente nós, quando recorremos a pratos de cozinha tradicional portuguesa, a pratos típicos da culinária portuguesa, principalmente na restauração, as receitas vêm um bocadinho enviesadas e é-nos fornecido um grande aporte de proteína e um pequeno aporte de hidratos de carbono e de legumes e de leguminosas. E, portanto, isso sim faz com que o prato deixe de ser saudável. É fundamental nós percebermos que as comidas tradicionais, as comidas de tacho, são comidas boas, são comidas, primeiro nesta altura do ano principalmente, são comidas de conforto, são comidas que nos dão um grande aporte energético e é mesmo dessa forma que elas têm que ser vistas. Nós temos que ver a alimentação e a gastronomia também de uma forma sazonal do ponto de vista da confecção. E se nós respeitarmos o ciclo de vida do alimento, e se respeitarmos o ciclo sazonal das frutas e legumes, nós percebemos, como falei no episódio da sazonalidade, que de facto há produtos que são tradicionalmente cultivados e consumidos no verão e produtos que são consumidos no inverno. E isso não é o acaso, portanto a natureza vai-nos dando aquilo que nós precisamos em cada época do ano. Hoje em dia temos, por força da indústria alimentar, acesso a praticamente todo o tipo de alimentos durante todas as épocas do ano, mas isso não é o saudável e não é aquilo que se preconiza como uma alimentação saudável. Portanto, o ideal será que nós possamos, nesta altura do ano, de outono e inverno, de época mais fria, consumir alimentos mais calóricos e na época mais quente, consumir alimentos menos calóricos e mais ricos em água. Portanto, a forma de confeccionar os alimentos conta e é importante que nós a tenhamos em conta na hora de cozinhar. A comida de tacho, como vos dizia, é uma comida saudável, não é necessariamente uma comida que tenha que ser, isto é uma ideia que está muito instalada, nós não devemos refogar, nós nunca devemos fritar o azeite, ou seja, que gordura for, mas assumindo que a dieta mediterrânica preconiza a utilização principalmente de azeite de oliva, então neste caso é muito importante nós tenhamos a noção que não devemos nunca aquecer o azeite de forma a que ele frite. Fritar, refogar a cebola, o alho ou o arroz, que há muita gente que frita, entre aspas, o arroz, isso não é saudável. Isso sim não é saudável. O saudável é que nós façamos uma comida, mais uma vez, falando aqui das comidas de tacho, adicionemos sempre um bocadinho de água logo no início, portanto logo em cru, quando colocamos, por exemplo, se vamos fazer um estrogido, vamos colocar a cebola, o alho, o ouro, um bocadinho de azeite e aí adicionamos logo um bocadinho de água para que o azeite nunca ferva, portanto a cebola e o alho e o tomate, seja o que for, vão cozinhar, mas vão cozinhar já em água, portanto de forma a que o azeite em si não atinja um ponto de ebulição tão elevado que o faça degradar-se numa gordura saturada. Portanto, o azeite é de facto uma gordura saudável, mas é uma gordura saudável quando consumido em cru. Portanto, idealmente ele deve ser consumido em cru, deve ser adicionado no final no final da confecção, ou se o quisermos adicionar no início, então termos sempre cuidado de adicionar água. E é um mito, porque o prato fica exatamente com o mesmo sabor. Experimentem, não digam nada ao resto dos comensais e experimentem para ver se não fica exatamente com o mesmo sabor. E vai dar-vos um conforto gástrico maior, porque não vão estar a ingerir gordura de má qualidade. Porque, mais uma vez, o azeite é uma gordura de boa qualidade se for consumido em cru. Quando é consumido cozinhado, deixa de ser. Portanto, muita atenção.
E, além disso, o azeite, e passamos aqui agora um bocadinho para a parte das gorduras e dos frutos secos, que é outro pilar da dieta mediterrânica. No caso do azeite, é importante que nós tenhamos em consideração que o azeite, de facto, é um produto de boa qualidade, é uma gordura saudável, mas que não deve ser consumida em exagero. Portanto, qualquer gordura, quando consumida em exagero, deixa de ser saudável e passa a ser qualquer gordura ou qualquer alimento. Mas as gorduras, em particular, deixam de ser saudáveis e passam a ser nocivas. Portanto, nós podemos e devemos consumir azeite com regularidade, mas quando a receita diz um fio de azeite, é efetivamente um fio de azeite. Um fio fininho, não é deixarmos azeite no fundo do prato. É verdade que em Portugal o azeite genericamente é barato, nós devemos optar por, quando escolhemos um azeite, devemos optar por um azeite virgem extra, e como eu ouvia há uns tempos um médico recomendar, é comprem sempre, se tiverem que comprar azeite, comprem o azeite mais caro do supermercado, porque assim vocês primeiro estão a consumir a partir de um azeite de boa qualidade, porque o azeite virgem extra é sempre mais caro que o azeite virgem ou que o azeite refinado, que não devem ser consumidos com regularidade. E quando consumimos um azeite muito caro, nós temos tendência a consumir menos, que é para a garrafa durar mais tempo. E, portanto, essa é uma boa dica. Comprem uma garrafa cara e assim ela vai durar mais tempo. Há muitos pratos em que nós não necessitamos adicionar azeite, por exemplo, na confecção da sopa nós não precisamos adicionar azeite, a menos que seja na introdução alimentar, portanto, para adultos já não precisamos adicionar azeite. Há muitos pratos, estes pratos de cozinha mais tradicional, com um estrugido, por exemplo, em que podemos adicionar uma pequenina quantidade de gordura e isso é suficiente para darmos sabor e para darmos o aporte calórico ao prato que um adulto típico necessita. Porque senão aqui, quando adicionamos realmente uma grande quantidade de azeite, uma grande quantidade de gordura, vamos aumentar imenso o valor calórico da refeição e parece que estamos a consumir, a fazer uma refeição saudável e ela passa a ser uma refeição pouco saudável, exatamente pela quantidade de gordura que consumimos. Depois, em termos de gorduras, outras gorduras muito saudáveis que a dieta mediterrânica preconiza é o consumo regular de frutos gordos. E frutos gordos são as avelãs, as nozes, os pinhões, são as amêndoas, e nós devemos consumi-las com muita regularidade. Devemos consumi-las praticamente diariamente, isto sempre para produtos típicos, saudáveis, uma mão, mais ou menos, de quaisquer frutos secos ou de uma mistura, e devemos terem atenção que os frutos mais saudáveis são aqueles que nós consumimos, mais uma vez eu falei isto também no podcast da sustentabilidade, são aqueles que nós conseguimos comprar com casca e que podemos ir consumindo ao longo do ano. A castanha é também uma boa opção, que agora também ainda encontramos nos prateleiros dos supermercados, e de facto essa é a melhor opção. Portanto, uma mão cheia de avelãs ou de nozes ou de pinhões, de amêndoas, consumirmos diariamente, isso vai nos dar um aporte de gordura de boa qualidade, portanto uma fonte de gordura vegetal de boa qualidade, e é uma forma de nós aumentarmos o aporte calórico da nossa dieta, mas de uma forma saudável, evitando sempre a gordura animal, que é de facto a menos saudável para o nosso organismo. Depois, e paralelamente ao consumo dos frutos secos, é importante também um outro pilar que a dieta mediterrânica nos traz, que é o uso regular de ervas aromáticas, o uso diário de ervas aromáticas. É importante a utilização destas ervas aromáticas, porque elas têm um forte potencial antioxidante, e é isso que nós queremos, um forte poder anti-inflamatório do nosso organismo, e permitem-nos, quando adicionadas à confecção, reduzir o consumo de sal. E o sal de adição, apesar de ser regularmente utilizado, não deve de todo fazer parte da nossa base alimentar por sistema, e portanto é fundamental que nós tenhamos isso em consideração. Portanto, sempre que possível utilizar ervas aromáticas, podem utilizá-las secas porque elas conservam as propriedades anti-inflamatórias, portanto podem sempre utilizá-las frescas, os orégãos, o alecrim, a salsa, os coentros, sei lá, outras especiarias
que agora não me recordo, mas que poderão utilizá-las em substituição do sal, ou em adição, portanto, reduzindo a quantidade de sal e aumentando a quantidade de ervas aromáticas. O tomilho, estava a tentar lembrar-me e não me lembrar. O tomilho, por exemplo, para as carnes é ótimo e dá assim um saborzinho muito agradável e realmente é uma ótima opção. Depois, um pilar muito importante que eu acho que é fabuloso na dieta mediterrânica e que está comprovado cientificamente, há inúmeros estudos da ciência moderna que o preconizam como importante neste padrão alimentar, que é a partilha das refeições, a partilha das tradições. Portanto, é fundamental e nós temos ainda, felizmente, muito isso em Portugal, que é o partilharmos a refeição com a família, com amigos, com pessoas que nos são queridas e fazermos com que todos os elementos se sintam parte integrante, portanto, partilhando tradições, partilhando refeições, partilhando experiências e saberes. E está documentado, e isso é muito giro de ver, a importância desta transferência de conhecimento entre gerações à mesa, e isso é muito evidente no nosso povo. Nós temos muitas tradições de facto associadas à alimentação e portanto é importante que consigamos manter essa rotina, essas boas rotinas. Depois, um outro pilar que está intimamente ligado com aquela agricultura de subsistência que eu vos falava é de facto a prática da atividade física. Portanto, a dieta mediterrânica assenta exatamente na produção do próprio alimento e remete-nos aqui para a prática da atividade física, nomeadamente ao nível da agricultura ou da jardinagem. Portanto, é uma das recomendações que os padrões de dieta mediterrânica fazem, é que para se seguir uma verdadeira dieta mediterrânica não basta aquilo que nós colocamos no prato. Vai desde a produção até à confecção, até à forma como nós comemos, com quem é que nós comemos e depois todo o nosso estilo de vida. E mexermos, seja caminhando, seja andando de bicicleta, seja praticando jardinagem, seja dançando, correndo, isso é um dos pilares para uma vida saudável. E depois um outro que é um pilar um bocadinho mais controverso, mas que de facto há estudos que inclusivamente já o associam de forma positiva ao controle, nomeadamente de doenças neurodegenerativas, que é o consumo moderado de vinho, nomeadamente de vinho tinto. E aqui quando falamos é sempre de vinho tinto, não de bebidas brancas, não de vinho branco, de bebidas gaseificadas, de bebidas mais alcoólicas gaseificadas. Portanto, aqui estamos a falar de vinho tinto. O consumo com moderação de vinho tinto está de facto descrito de forma positiva por causa da quantidade de resveratrol que o vinho tinto tem. Tem um composto que é, mais uma vez, anti-inflamatório, nomeadamente tem uma ação muito importante anti-inflamatória a nível cerebral. Isto sempre para adultos típicos, obviamente não para grávidas, nem para quem esteja a amamentar, mas é um dos pontos um bocadinho mais controversos. Há alguma literatura que diz que sim, outra que diz que não. De facto, o máximo que deve ser consumido diariamente são 100 ml para a mulher, 200 para o homem, mas isto sempre em condições típicas, sendo que também isto só deve acontecer se nós tivermos uma dieta, mais uma vez, anti-inflamatória. Portanto, a dieta mediterrânica é tão está tão bem reconhecida ao nível científico, justamente porque todas estas características do consumo, maioritariamente de frutas e vegetais, o pouco consumo, o reduzido consumo de proteína animal, com um maior enfoque para as carnes de capoeira, portanto as carnes brancas, e reservando para os dias festivos as carnes de porco principalmente, e o consumo
elevado de ervas aromáticas, a redução de sal, o consumo de frutas e legumes, já disse, portanto, a prática regular de atividade física, o consumo de forma salutar, o convívio de forma salutar à mesa, a partilha de emoções com com a família, com os amigos, isso tudo faz parte de um padrão alimentar em que está inserido o consumo moderado de álcool, nomeadamente vinho tinto. E, portanto, só neste contexto é que faz sentido assumir o vinho tinto como um pilar da dieta mediterrânica. Depois, claro, tudo isto assenta nas bases de uma dieta saudável, em que se preconiza, obviamente, uma boa hidratação e o consumo regular e equilibrado de peixe, que também é uma das características da bacia do Mediterrâneo, justamente pela facilidade que temos de acesso ao mar, não é? E aí temos de facto uma facilidade que povos de outras zonas do globo não têm, em que o consumo de peixes, nomeadamente peixes gordos, está também descrito na dieta, mais uma vez em poucas quantidades, portanto a proteína vegetal deve ser consumida em poucas quantidades, isso está perfeitamente descrito nas guidelines da dieta mediterrânica, e isso faz com que tenhamos uma dieta extremamente anti-inflamatória, justamente porque os peixes gordos vão-nos dar um aporte de ômegas extremamente saudáveis para o desenvolvimento do nosso cérebro. Portanto, as últimas pesquisas, inclusivamente sobre esta dieta, referem-na como uma dieta boa, obviamente com alguns ajustes depois em termos de patologia, mas como uma boa dieta protetora de doenças cardiovasculares e de doenças neurodegenerativas. Portanto, nós temos tudo em Portugal para ter uma boa alimentação. Infelizmente, as últimas estatísticas dizem-nos que nós estamos, de facto, a abandonar a dieta mediterrânica, e um dos pilares que mais estamos a abandonar é o consumo de frutas e legumes, o aumento exponencial do consumo de proteína animal, nomeadamente de carnes vermelhas, e estamos a abandonar a tradição de produzirmos os nossos próprios alimentos e de partilharmos os nossos próprios alimentos à mesa com a família e com os amigos de forma salutar. Portanto, é muito importante que nós mantenhamos estas tradições ativas. Há inclusivamente alguns grupos que tentam, organizados, que tentam promover a dieta mediterrânica pelo mundo. Nós temos a base aqui, portanto, se nós falarmos com os nossos pais, com os nossos avós, nós temos tudo aqui, temos alimentos de muito boa qualidade. Fazer uma dieta de base mediterrânica não é caro, mais uma vez, falei-vos disso também no programa da sustentabilidade, da sazonalidade, justamente porque não é caro nós consumimos os legumes de época, é caro nós consumimos frutas exóticas, não quer dizer que pontualmente não o façamos, mas o caro é nós consumirmos aquilo que a terra dá em alturas diferentes daquelas em que estamos. Portanto, se nós quisermos consumir uma fruta de verão no inverno, aí sim vai ser caro. Agora, se consumirmos produtos de época e se privilegiarmos os produtos de época, não é caro. Se consumirmos, se fizermos refeições, as comidas mais tradicionais não são caras. Se nós pensarmos na quantidade de proteína, que é normalmente aquilo que encarece os pratos, não é caro fazermos um prato típico. É caro fazermos um prato típico com as quantidades de proteína que nós fazemos, que nós consumimos normalmente. Sendo que um adulto médio deve consumir mais ou menos, grosso modo, entre 100 a 125 gramas de carne por refeição e entre 150 a 200 de peixe, um adulto típico. Vocês vão ver que não é caro comprar 200 gramas de peixe gordo ou de carne branca, mesmo que seja num supermercado. Portanto, já não estamos aqui a falar de orgânicos, já não estamos a falar de biológicos, de produtos que depois o preço acaba por escalar, mas o problema é a quantidade de proteína que nós colocamos nos pratos típicos. E depois, um prato que a dieta mediterrânica privilegia sempre é a sopa, é o consumo de sopa, e a sopa é um alimento, é uma base da alimentação importante, que
obviamente que os legumes, depois isso vai da opção de cada um, e nós podemos consumir estes legumes em saladas, em legumes salteados, portanto, de outra forma, mas é difícil nós consumirmos a mesma quantidade de legumes que consumimos num prato de sopa, consumir de outra forma a uma refeição, e depois ainda consumir juntamente com o prato principal, consumirmos mais, normalmente mais uma chávena, uma chávena e meia de legumes, portanto é difícil consumirmos essa quantidade, porque vamos ficar muito cheios e por não conseguir digerir bem, portanto, nós muitas das vezes estamos a abandonar a dieta mediterrânea, alterando aqui as quantidades daquilo que é suposto ingerir num prato típico, não porque, ou melhor, porque normalmente é mais apetitoso consumirmos a proteína do que consumirmos os legumes e os hidratos de carbono. Agora, esta é uma dieta extremamente saudável, que tem provas dadas, que está muito bem documentada do ponto de vista científico e, portanto, eu recomendo que explorem um bocadinho. Eu vou deixar um link nas notas do episódio da página da Direção-Geral de Saúde sobre a dieta mediterrânea, que se tiverem curiosidade poderão pesquisar, porque de facto está tudo lá, tem muita informação, tem receitas, é realmente muito, muito interessante. E eu recomendo-vos que, sempre que possível, tentem segui-la, porque é uma dieta extremamente saudável, muito rica em antioxidantes e o que vai promover a nossa saúde e proteger-nos de inúmeras doenças. Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Obrigada!